Bom dia. Bom dia, gente. Tá bem escuro. Melhorou. Eu creio que sim, mãe. Bom dia para vocês. A gente vai ler 1 Reis 19, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo que o Senhor provê. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pela provisão, pela proteção. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado pela sabedoria. Obrigado pela cama, Senhor. Obrigado pela casa. Obrigado pelos filhos, pela família, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela sabedoria. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a ser sábios e a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler 1 Reis 19, tá? E aí, fala assim, o rei Acabe, então o profeta trouxe a chuva, né? Trouxe a chuva ontem, ele trouxe ontem. Foi ontem que ele trouxe, vocês não viram? Ele trouxe a chuva e agora o rei Acabe, que é um rei submisso, né, omisso, ele vai até a rainha mais Jezabel contar para Jezabel o que o Acabe fez, contar para Jezabel o que o Elias fez. Então, Elias vai sofrer agora, né, literal. Então vamos lá, ó. O rei Acabe contou 1 Reis. Nossa, que coisa chata, gente. Deixa eu ligar o ventilador aqui. E ainda tem besouro da estação aqui. Ó, o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que o Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Se você parar para prestar atenção na leitura, você vai perceber que a rainha não queria matar o Elias, ela queria pôr medo no Elias, porque talvez até essa rainha estivesse com medo depois dele matar os 400 profetas, né, 450. Talvez. Vamos olhar o texto, ó. Aí ela mandou um mensageiro. Por que ela já não mandou alguém para matar o profeta? Por que ela já não mandou alguém para matar o profeta? Ela mandou um recadinho. Quem quer matar não manda recadinho. Geralmente, né, pelo menos em 90% dos casos, quem quer fazer alguma coisa, faz. Não sei. Vamos lá, ó. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora... Tem data marcada, né? Estranho. Que se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Talvez porque fosse de noite. Talvez, lembrando que ele chegou de noite em Jezreel, né? O profeta mandou o mensageiro à noite, de madrugada, será? Não sei, acho meio... Por mais que eu tenha procurado, eu procurei saber o porquê do recadinho, eu acho que ela estava com medo. Isso é uma coisa pessoal, tá? Não é que está ali. Mas mandar um recado, até os historiadores acham que ela mandou um recado e de fato não queria matar, ela queria pôr medo. Mas... não cola, sabe? Eu acho que ela mandaria alguém já para poder decepar a cabeça do Elias. Não seria um recadinho, né? É só para pôr medo mesmo. Segundo os historiadores também é isso, né? Mas fica esquisito. Você lendo fica esquisito para quem quer matar de fato. Ó, Elias ficou com medo. Funcionou, né? Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba.
Esse ajudante pode ser aquele rapaz de Sarepta? Pode não ser, tá? Não fica claro. Os historiadores pensam que pode ou que não pode. Alguns pensam que pode, outros pensam que não pode. Não sabemos. Mas ó, Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante para até a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante, então deixa o ajudante em Berseba. Pode ser, pode não ser, tá? De qualquer forma, ele deixa o rapaz e vai embora sozinho. Então, ó, e foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou na sombra de uma árvore ou de zimbro, né? E teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Acontece que quando a gente está muito cansado, né, da batalha da vida, a gente pensa que a gente é um fracasso, porque às vezes as coisas não estão dando certo, ou até deu certo, como no caso dele aqui. Mas o que Elias pensa? Vamos entender o contexto. Elias pensa que finalmente trazendo chuva, colocando fogo, Deus consumindo aquele holocausto, né? Que ele colocou aquele sacrifício, e o povo vendo, o povo da corte, que era o povo do reino, lá com Acabe e a Jezabel, se converteria finalmente ao Deus de Israel. Ele pensa que, como ele foi gentil, acompanhou o carro até Jezreel, mostrou que ele não queria guerra, né? Trouxe a chuva finalmente de volta, ele pensou que teria paz, que o povo se converteria e finalmente todo mundo iam viver felizes para sempre. Acontece que o mal, ele não dá trégua. E geralmente não é por causa das próprias pessoas que elas não convertem o coração. É por causa do inimigo, é por causa do diabo, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra todas as hostes do mal, ou seja, demônios e o próprio diabo, tá? Então, Satanás. Então, o que acontece? Ele não conseguiu converter esse povo, e ele fica cansado. Ele fala: poxa, eu já fugi, poxa, eu tô há um tempão vivendo de pão e carne, comendo os calangos da vida. Fiquei com a viúva comendo só farinha, né? Aquele bolo de farinha, um tempão, 3 anos nessa vida. Aí fui lá, desafiei, fiz um desafio, matei 400 profetas, trouxe chuva, orei incessantemente e esse povo não se converteu. Cara, olha o tempo que eu tô lutando, né? Anos e anos a fio, lutando para fazer a minha empresa dar certo. Anos e anos a fio, lutando pelo meu casamento, orando. Anos e anos a fio, tentando ser melhor, fazer uma faculdade, estudando. E sabe, a gente passa muito tempo lutando. E o tempo desgasta. Então, o que acontece com Elias é que ele está desgastado, ele está cansado. Só que quando a gente está cansado e a gente pensa em desistir de tudo, em largar tudo, ah, meu Deus, eu vou começar um negócio novo, ou eu vou, sei lá, começar um serviço novo, ou eu vou largar tudo, eu vou largar essa família, eu vou, né? Que é o que a gente pensa às vezes. É só cansaço às vezes, sabe? Às vezes você só precisa descansar. Você precisa... Isso é falta de fé. Elias, que é um profeta, que acabou de ficar 3 anos sem chuva só porque ele falou. O cara tem galardão no céu, mas é um homem de oração, é um homem que fala com Deus, mas está cansado. Está cansado e no cansaço ele duvidou. Ele está com falta de fé, ele está com ansiedade, ele está desesperado, ele correu, ele está com medo, tá? Isso vai acontecer com a nossa vida, mesmo nós sendo cristãos, mesmo acreditando em Deus, vai acontecer em algum momento, tá? Em alguma área.
É como eu disse para vocês, às vezes a gente tem muita fé para uma coisa e não tem fé para outra. A fé é como se fosse um elástico, ela precisa ser testada, ela precisa ser esticada. É nessas batalhas, nessas lutas que nós vamos, Deus vai testando a nossa fé e a nossa fé vai sendo esticada, acrescentada, tá? Então nós precisamos descansar nesses momentos de angústia, a gente precisa descansar, não é parar, é descansar. Tá cansado de tudo? Tira 2 dias, dá um tempo assim, ó, fala, não quero saber de nada, não quero saber de ninguém, entendeu? Ou então trabalha quieto, não fala nada com ninguém, faz o que você tem que fazer, vai embora para sua casa, toma teu leitinho e vai dormir. Porque o profeta aqui precisava de sono e comida para poder recuperar o ânimo, ó. Aí ele fala, já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, que eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Imagina, a gente anula, na hora da dor, a gente anula todas as coisas boas que a gente já fez, todas as coisas boas que Deus já fez pra gente. A gente anula tudo. A gente acha, não tô dando certo, é isso. Não, não é assim. É só uma fase. Todo mundo tem fases difíceis. Mas a minha perdura. Muitas vezes elas vão perdurar muito tempo. Mas isso não significa que será eternamente assim, tá? Então, ó. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: o cara já andou muito para dentro do deserto. Levante-se e coma. Elias olhou em volta, viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Sabe quando você tá assim, zonzo de sono? Aí você tá com fome, aí você vê assim, você come um pedacinho de pão, você toma um golinho de água e você volta a dormir? Eu creio que foi mais ou menos isso que Elias fez. Aí, ó, o anjo do Senhor viu que ele não tinha se alimentado direito. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez. Ele só tinha tirado ali um cochilo, comido alguma coisa e cochilado de novo. Levante-se. Aí ele fala, ó, tocou nele dizendo: levante-se e coma, senão não aguentará a viagem. Elias se levantou, imagina ele levantando, né? Tipo, desanimado, querendo morrer. Imagina, ó, postura de quem tá querendo morrer, literal. Acabado. Levantou, comeu, bebeu. E a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai. Acontece que Deus vai chamar ele para que ele vá nesses 40 dias. Na verdade, é tempo para ele pensar, é tempo para ele sarar, é tempo para ele dar tempo. Muitas vezes nós precisamos de tempo. Tempo para nós. Tempo para nosso cansaço, tá? Eu não sei vocês, mas, cara, eu imagino que não é todo mundo que acorda todo dia, que nem excursão, vambora, não sei o quê. A gente não acorda assim, cara. A gente acorda, tem dia que, meu Deus do céu, Senhor, mais um dia, glória a Deus, vambora. Você fica naquela, né? Vambora, Senhor, é assim mesmo, vambora pra batalha. Tipo, cara, ai, entendeu? Mas você não é crente? Pô, mas, né, não é porque a gente é crente que a gente deixa de ser ser humano, né? Não é porque a gente é cristão que a gente deixa de ser ser humano. Principalmente o crente. Já ouviu falar que na vida do crente não tem um dia de paz? Porque o diabo, ele tem folga na vida de quem tá lascado, literal, e já tá com ele, tá fazendo tudo errado, tá tudo certo. Ele não se preocupa. Mas quem tá fazendo certo, quem tá cumprindo o que Deus quer, menino, essa não é as provas, o bichano põe no meio do caminho, só Jesus, você entendeu? Mas a gente sabe que existe um Deus que nos ama, que tem planos maravilhosos pra gente, e é disso que a gente precisa se lembrar, a gente precisa pregar pra gente, ó, vai dar tudo certo, ó, no final tá tudo bem.
Existe uma versão minha que já tem sucesso, que já deu certo, que já, né? Eu prego pra mim. Eu prego pra mim. Eu prego. Falo, Rafa, ó, imagina, tem lá no futuro uma versão sua que, ó, já deu certo, já tá na glória, desfrutando o melhor de Deus, todas as possibilidades. Olha, tem uma pessoa lá no futuro que, ó, maravilhosa, eu até imagino, entendeu? Eu tenho que pregar pra mim, porque tem hora que a minha realidade não condiz com o que eu quero, e a maioria das vezes a nossa realidade não vai condizer com o que a gente quer, tá? Então pregue pra você mesmo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Nos dias maus só vence o dia, porque amanhã, a hora que você dormir, é outro dia, é outra história. A cada dia basta o seu mal, não fica doido. Então, ó, Elias se levanta, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o Monte Horebe, né? O Monte Sagrado, que foi onde Moisés ficou, né? Subiu para receber as tábuas da lei, e o povo ficou ali no pé do Monte Sinai. Ali ele entrou numa caverna, para passar a noite, dormir, né? Cansado, 40 dias, 40 noites caminhando, só Jesus. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Tipo, cara, não era pra você estar aqui. Você tá cansado do quê? Por que você tá? Por que você tá desanimado? O que eu tenho feito na sua vida? Por que você tá assim? Por que você não pregou pra você? Lembra das coisas que te traz esperança, do que eu já fiz na sua vida. Aí ele fala, ó, e ele respondeu, só que aqui Deus vai dar a chance do Elias desabafar. Por isso que eu falo para vocês que a oração é importante a gente agradecer, é importante a gente orar a palavra de Deus, mas é importante a gente chorar as nossas dores diante do pé do Pai, tá? Ah, Rafa, mas eu vou só chorar? Se é um tempo de chorar, só chora. Chora, minha filha, chora. É melhor você chorar para Deus do que você chorar para qualquer um. Chora para Deus. Chora, fala suas dores, porque Ele vai falar com você. Pode ser que Ele fale manso, pode ser que Ele te lembre alguma coisa, pode ser que Ele te corrija. Ele vai falar com você. Se você tá falando com Ele, Ele vai falar com você. Mas é melhor você contar tudo para Deus. Sempre conte tudo para Deus. Conta tudo. Sabe o que é? Vou contar tudo pro seu pai. Conta tudo pro seu pai, Chiquinha. Conta tudo pro seu pai. Tá? Aí Deus deu a chance dele poder desabafar. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles querem me matar. Eles querem me matar também. Tipo assim, ele tá colocando como se ele fosse o único que adorasse a Deus. Porque naquele momento de dor, é isso que ele enxerga. No momento de dor, a gente se sente sozinho, a gente acha que só a gente está fazendo as coisas para Deus, que só a gente está se lascando, que só a gente está passando por luta, que só a nossa dor é maior do que a do outro, sabe? Mas não é. Tem gente passando por coisas piores que a gente. Não é porque a gente está sofrendo, né? Que a nossa dor é ilegítima, tá? Não é isso. Ah, porque alguém está sofrendo mais que eu, a minha dor não é legítima. Não, a sua dor é legítima, ela é sua. Porém, nós precisamos olhar com o olhar de Deus. E o olhar de Deus para nós, Ele não nos vê nessa guerra, nessa luta triste. Ele não nos vê abatido, Ele não nos vê só no cansaço. Ele nos vê já vitorioso em Cristo. O olhar de Deus para nós é diferente do nosso olhar. Às vezes a gente está na pior situação, mas Deus já nos vê lá na vitória, entendeu? Deus nos vê como Ele nos criou. Deus não nos criou fraco, oprimido, desgastado. Deus nos vê... É como se Deus olhasse pra gente e visse um guerreiro vitorioso, de armadura,
E a gente tá ali, né? Só o pó da carriola, acabado, capenga, mas não é isso que ele vê, entendeu? Então a visão de Deus sobre nós é completamente diferente. Ele vê quem ele nos criou para ser. E nós precisamos chegar lá como? Muitas vezes sendo ser humano, sabe? Eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em ser ser humano. E não aparentar cansaço, não aparentar dor, né? E quando aparenta, tem medo de ter dor. Gente, dor é a coisa mais natural do mundo, sabe? A gente não pode viver só na dor, mas sentir dores. O próprio processo que Deus usa para nos aprovar é nos esticando, muitas vezes é nos esmagando para tirar o melhor óleo, né? A prensa de Deus é assim, tá? Para nós sermos aprovados, nós precisamos passar por essas dificuldades. Ninguém cresce na glória, ninguém cresce no sorriso, a gente só cresce quando a gente é espremido literalmente, tá? É na dor, é na dificuldade mesmo que sai o melhor óleo da azeitona, e nós somos como azeitona, nós temos um azeite, um perfume de Cristo para exalar, tá? Então, ó, o Senhor Deus disse, aí ele fala, né? Ele desabafa e Deus fala: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Sai da caverna, né? Sai dessa caverna. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas é proteção, Deus está mandando ele sair da caverna, porque Deus passou com o vento e certamente caiu pedras dentro dessa caverna. A gente tem que imaginar que muitas coisas são livramentos de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando as coisas não saem do nosso jeito. É difícil, né? Quando as coisas não saem do nosso jeito, quando as coisas não são como a gente imagina, a gente fica frustrado, dá dor, vem decepção. Mas a gente tem que pensar, tá? E isso está na Bíblia, e Deus nos manda pensar assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Terá um propósito, seja de aprendizado, seja de crescimento, seja de quebrar orgulho, vaidade, seja de te ensinar algo. Eu nesses dias eu tenho aprendido muito. São dias de profundo aprendizado que eu tenho vivido, principalmente essa semana. Eu tenho vivido muitas coisas e tenho aprendido muitas coisas, tá? Então, ó, ele fala: sai e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um sussurro calmo e suave, quase que um silêncio. Sabe assim, ensurdecedor? Sabe quando o silêncio é ensurdecedor? A presença de Deus pairou. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Quando ele cobre, ele mostra: eu sou pecador, eu não tenho o direito de ver a sua glória, né? Ele se cobre, ele se mostra indigno, tá? Indigno aqui não é que nós não podemos chegar na presença de Deus, porque até por Jesus nós podemos chegar na presença de Deus, mas é como se ele admitisse: eu sou um pecador. É assumir os nossos pecados diante de Deus, tá? Assumir a glória dele, mostrar para ele: eu sei que o Senhor é todo glorioso, né? Eu não sou digno dessa glória que o Senhor tem. Tá? Isso que Elias faz quando ele põe a capa. Quando ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? De novo. O que você está fazendo aqui, Elias? Seu lugar não é aqui, né? E aí, ó, ele mais uma vez chora, mais uma vez ele tira para fora a dor. Sabe que nesse processo, eu quando eu oro,
muitas vezes eu sou assim, né? A minha natureza. Eu sempre consegui colocar pra fora chorando as coisas. Então eu tenho o hábito de chorar. Sempre, desde criança, quando eu queria pôr alguma coisa pra fora, desabafar, eu chorava. Eu sempre fui muito chorona, né? Eu pareço muito forte e tudo, mas eu sempre fui muito chorona. Porque é como se saísse de mim aquela sujeira, sabe? A dor é como se fosse uma sujeira. E quando eu choro, as minhas lágrimas levam a sujeira embora, sabe? Eu fico limpa por dentro de novo. Então, quando eu falo com Deus, principalmente quando eu falo com Deus, eu choro, eu tiro pra fora. E depois que eu choro, assim, a minha alma fica leve, limpa, sabe? Eu consigo respirar melhor, entendeu? Então, esse processo de chorar pra mim é muito natural. Louvando, orando, falando com Deus. Então, pra mim, assim, eu sou uma manteiga derretida literal, porque é a minha forma de lavar a alma, sabe? Eu sinto que Deus, ele me lava por dentro. As minhas lágrimas são como se fosse para Ele. Eu tô tirando tudo que não é que o Senhor quer que fique dentro de mim, sabe? Tudo que é a sujeira tá indo embora. A tristeza tá indo embora, a dor tá indo embora. Então eu choro muito mesmo. E não preciso nem forçar, porque é tão natural, desde que eu era criança é normal chorar. Então eu não preciso nem forçar. É falar com Deus e quando eu estiver angustiada, tipo assim, sai. Glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz que Ele me deu essa forma de aliviar, sabe? O choro pra mim, ele é alívio, ele é bálsamo. Então eu sou muito feliz que Deus conseguiu me dar uma forma de tirar de mim aquilo que não provém dele, literal. Então Elias vai desabafar de novo. Ó Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Ele repete a mesma coisa, o mesmo choro. Então o Senhor Deus disse. Aí Deus deixou ele desabafar 2 vezes. Provavelmente ele chorou muito. Aliviou a alma cansada. Deus nutriu ele de pão, né? Nutriu o físico dele de pão, deu água para ele beber, matou a fome física e espiritual, consolou ele, tá? Porque é isso que Deus nos faz, o Espírito Santo é consolador. Não pense que porque você é indigno porque você tá triste, é indigno porque você teve falta de fé, é indigno porque você tá cansado. Isso é da nossa natureza humana. É normal ser humano, gente. Gente, ser humano é normal, tá? Nos dias de hoje, com tanta aparência no Instagram, a gente tem que falar no Instagram e Facebook, né? Principalmente no Instagram, com tanta gente sorrindo, não querendo sorrir, com tanta gente mostrando aquilo que realmente não tem, né? Principalmente emocional. A gente precisa dizer que é normal ser humano, gente. Tá tudo bem. Tá? Deus não se espanta, não fica surpreso, você não é surpresa para Deus. Ele já te conhece lá da eternidade, tá? Lá do começo, ele sonhou com você, até você ser concebido na barriga da tua mãe, ele sabia todos os seus dias, ele escreveu, ele tem anotado no livro dele. Você não é surpresa para Deus. Então, se você chorou, se você ficou triste, se você quis desanimar, se você quis se matar, eu já quis em um momento da minha vida, quando há uns 2 anos, 1 ano e pouco, tive que pedir para minha pastora orar por mim. Um momento como Elias aqui, de depressão. Senhor, me carrega que eu não dou conta, né? Graças a Deus eu sei que o suicídio vai literal pro inferno, tá? Não pense que vai ter escapatória. Você vai morrer e vai sentar no colo do capeta. É triste, mas é o que a Bíblia prega. Se você tirar a sua vida, você vai para o inferno direto, não vai ter nem escala. Infelizmente, não tem outra opção.
Não cabe a nós tirarmos a nossa vida. Rafa, mas eu tô em deprê. Então, mas existe um Deus glorioso, poderoso, que ama você, que preparou e já escreveu todos os seus dias. Ele sabe que você tá triste. Ele sabe que você tá depressivo. Depressão não é frescura. Você precisa procurar um psicólogo, você precisa procurar ajuda, você precisa procurar oração, você precisa estar em oração, você precisa procurar pessoas para desabafar, para conversar, para chorar, tá? Não é o momento de você pensar em se matar, porque sim, vai para o inferno. Então eu não tinha coragem de fazer, mas eu, como Elias, pedi: Senhor, me leva, me carrega. E eu fiquei 3 dias nesse ateliê, jogada, chorando, dia e noite aqui. E eu vou te falar, graças a Deus a minha pastora entrou em oração, sabe? Tem uma pastora que ela é da nossa célula, né? A célula a qual eu pertenço. E ela é como um bálsamo na minha vida, assim. É a pastora Fabiana, da PIB. Ela tem um jeito que, inclusive, começou a me tratar. Na minha célula eu fui muito tratada. Meu Deus do céu. É difícil conviver com as pessoas, não é fácil. Nós temos muitas dores, muitas coisas que entram em choque com o jeito das outras pessoas, sabe? E isso é todo mundo, isso não é uma questão só comigo, é uma questão com todo mundo. Cada um tem uma dificuldade em lidar com o outro. Essa história de, eu não gosto de ser humano, eu gosto de cachorro. Minha filha, tu tá errada, tá? Porque Deus falou que a igreja dele, que é um corpo, nós somos igreja quando nós nos unimos às pessoas. Eu sozinha não sou igreja, você sozinho não é igreja, nós somos igreja quando nós nos unimos. Então você tem que aprender a conviver, você tem que aprender a se relacionar com as pessoas. Não adianta ficar sendo igreja só dentro da sua casa. Isso não é ser igreja, isso é não deixar Deus tratar aquilo que precisa ser tratado. Tua vaidade, teu egoísmo, teu orgulho, às vezes tua falta de aptidão de lidar com o outro, tá? Então você precisa deixar Deus tratar essas coisas. A pessoa que não consegue se relacionar com o outro é porque tem feridas. Tem feridas e não quer tratar, prefere fugir, prefere se esconder, tá? Eu sei disso muito bem, porque, doutorado em ferida. Graças a Deus, Deus tratou, limpou, curou, sarou, ponhou mertiolate e deu tudo certo, entendeu? Tá dando tudo certo. Mas o que acontece? Na célula, quando eu comecei, né, eu era a única separada e que eu fui amigada, e é uma célula de casais, né, uma célula de família. Então eu tive dificuldade de me encaixar, porque eu não me sentia parte, eu tava ali muito machucada no começo, e foi realmente uma questão de ir agregando, de continuar, tá? Depois o pessoal me recebeu muito bem, graças a Deus, e depois eu fui me sentindo parte, aos poucos eu fui me sentindo parte, porque aquela solidão, aquela separação foi saindo de mim, né? E eu fui me limpando, me curando. E uma das coisas que acontece comigo, né? Hoje, graças a Deus, não tão mais forte, né? Que esse é um processo de limpeza que a gente sofre, é que eu tinha muita dificuldade em abraçar as pessoas. Obviamente não os homens, né? Porque por respeito, claro, todo mundo, família, casais, mas as mulheres. Eu tinha muita dificuldade em abraçar por causa de abuso, por causa da minha infância, que nunca foi muito de abraço, né? Com a minha mãe e tal, com a minha família pouco, só eu e minha mãe. Então eu nunca tive esse contato físico. Para mim, contato era falar. Então eu sou muito fácil de falar as coisas, mas difícil de ter contato físico, né? Eu tinha dificuldade de abraçar. E a pastora Fabiana, cara, ela é peça principal nisso. Com aquele jeitão dela de acolher, de trazer para perto, de falar junto. Ela foi, acho, o Espírito Santo, né? Foi trabalhando e ela percebeu
que eu tava sempre querendo fugir. E aí ela me segurava, ela pegava na minha mão, vem cá, Rafa, eu quero falar com você. E aí enquanto ela tava falando com as outras pessoas, eu querendo fugir, e ela segurava ali, e ela abraçava, e ela trazia pra perto, e eu pensava assim, eu, no começo, né, gente, como ela consegue ficar tão perto assim das pessoas, né, tipo, meu Deus, era um absurdo pra mim aquilo, porque tipo, eu sempre fui de manter distância assim, sabe? Por causa dessa falta de contato físico, eu sempre fui de falar com as pessoas a uma certa distância. E ela não, sempre muito calorosa, sempre trazendo para perto, e aquilo começou a me tratar. E eu comecei a abraçar as meninas da célula, eu comecei a cumprimentar com abraço, a ficar mais próxima, a ter mais contato com as pessoas. Isso fez um bem danado para mim. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Isso me tratou. Esse amor que a pastora Fabiana tem, sabe? Ele me curou, ele me tratou. Hoje eu digo que, tipo assim, eu tenho muito pouco, mas muito pouco mesmo, essa dificuldade de chegar próximo das pessoas, sabe? De abraçar. Eu tinha muita dificuldade de abraçar. E foi ela que na célula curou isso em mim. Aí quando eu cheguei para conversar com ela, eu falei, nossa pastora, isso, fui contar para ela, né, o testemunho, esse seu jeito de abraçar, de trazer para perto, isso me curou. E eu tinha essa dificuldade, porque ela não sabia, mas eu creio que pelo Espírito Santo ela sentia, né? E aí ela falou, Rafa, nem todo mundo gosta desse meu jeito. Eu falei, não, pelo amor de Deus, continua. Para você ver que como as coisas que às vezes a gente pensa que é mal, pode estar tratando alguém, pode estar ajudando alguém. Sabe, Deus nos fez com um jeito que Ele colocou dentro de nós. Isso é essência, entendeu? Deus nos quer com a nossa essência, Ele já sabia, a gente não é surpresa para Ele. E aí eu fui muito tratado dentro da célula e com ela, nesse caso, né, de abraçar, de ter contato físico. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais problema nisso, tá? Então, é mais uma cura, né? Mais uma cura para o meu interior. E aqui, quando Elias desabafa, quando Elias fala, quando Elias põe para fora, quando Elias chora, quando Elias tira de dentro dele esse cansaço, ele tá revigorado de novo. Ele tá pronto para a luta. Aí Deus dá para ele um projeto. Olha só o que Deus vai falar. Então o Senhor Deus disse, agora que ele estava revigorado, né? Chorou, tirou, desabafou, descansou, comeu, dormiu. Agora Deus vai dar para ele um projeto, ó. Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Hazael como rei da Síria. Em Damasco, Hazael. Unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. Então, ele vai destituir Acabe, o Senhor Deus, e vai erguer Jeú. Ou Geu. Não, é Jeú. E todos os que escaparem. Aí ele fala, ó. Peraí, deixa eu voltar. Unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta, para ficar em lugar de você. O que Deus está dando para ele? Um amigo. Deus está tirando a solidão de Elias, dando um amigo. Eliseu será um amigo, Eliseu será um discípulo, né? Aprender, e será o novo profeta que será colocado no lugar dele, tá? Provavelmente aqui Elias está bem velho, tá? Elias já não está um mocinho, Elias já está bem velho, já tem muitos anos, né? Que ele faz isso. Então Deus vai deixar Eliseu no lugar dele, porém ele aprenderá e Eliseu servirá como amigo para ele. Para você ver como que Deus pensa em tudo, né? Deus nos ama tanto que ele pensa nos mínimos detalhes. Todos os detalhes ele pensa. Então ele vai dar um amigo para ele, ó. As pessoas que não forem mortas por Hazael serão, tchau mãe, serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por